Oi galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda Faião Flores, eu sou biomédica e hoje eu vou conversar com vocês sobre como ter sucesso em sua carreira e destaque internacional. Então fique ligado porque nós vamos numa sequência de dicas e coisas que dão certo na nossa carreira e outras nem tanto. Então para isso, o que a gente deve fazer? Por onde a gente deve começar? Então, como você ter sucesso na carreira implica primeiro em ter uma carreira. O que acontece desde o período que você escolhe o seu curso de formação na área da saúde até você ter sucesso internacional, que seja até no seu próprio país. Quais são as etapas que você precisa cumprir para cada um desses pontos? Nós vamos fazer um checklist e você vai ter um destaque sensacional. Então, quais são os passos que você deve alcançar para chegar com honra ao mérito ao seu destino? Vou brevemente falar para vocês sobre a minha formação, mas não vou ficar falando, eu sou formada nisso, tenho título nisso, pós-graduação, papapá. E aqui a minha carreira não é importante. O importante é mostrar para vocês como vocês podem fazer o desenho dessa carreira, mas tudo muito bem planejado desde o início, desde a escolha do seu curso de graduação. Então, por exemplo, eu me formei em biomedicina e depois, conforme eu fui cursando as disciplinas, fui conhecendo outras pessoas, me relacionando com outras pessoas da área, eu descobri que eu tinha paixão por pesquisa científica e queria fazer doutorado, pós-doutorado, seguir uma área acadêmica da minha formação. Com isso, eu vou mostrar um pouquinho para vocês também qual é a escolha correta e se há uma escolha correta entre stricto sensu, lato sensu, se você deve ou não fazer um pós-doutorado fora do Brasil, se isso vai realmente culminar com seus objetivos e como obter todas as outras conquistas importantes que vão deixar a sua carreira um pouco mais destacada. Porque hoje em dia há uma grande quantidade de pessoas que se formam na área de saúde, então ter um curso de graduação já não é mais um diferencial de jeito nenhum. Você ter uma pós-graduação, infelizmente, também já não é um diferencial. Então você tem que mostrar com quais maneiras, quais atributos fazem você um profissional que vai ser escolhido por determinada empresa, ou melhor, que você vai escolher que tipo de cargo você quer ocupar. Então, brevemente, só para mostrar como vai ser a nossa jornada, por esses poucos minutos que a gente vai conversar, o que fazer durante a graduação, que atividades você pode se comprometer e quais outras atividades não são tão interessantes para que você tenha um bom desenvolvimento na sua carreira. Por exemplo, ligas, monitorias, eu vou falar um pouquinho mais sobre ministrar aulas, qual a importância desse papel, você como um professor, ou melhor, como autoridade da sua área, sua participação em organização de eventos, obtenção de apoio financeiro, idas aos congressos, que é uma coisa que pode ser muito interessante, outras pessoas são muito tímidas, então tem sempre o balanço. Como fazer sua rede de contatos, como as premiações podem fazer você uma pessoa mais destacada das demais, mas também como você conseguir se empenhar a ponto de ser escolhido para uma premiação. Se você deve ou não fazer trabalhos voluntários e como isso pode te ajudar na sua carreira. Idioma, para onde você vai? Como é que você começa uma carreira internacional? Será que é mais seguro eu escolher países com a minha própria língua, que falam português? Devo arriscar em numa língua universal, como o inglês, línguas mais diferentes, como italiano, alemão?
tem um mar de possibilidades. E como usar as redes sociais, principalmente num período que vivemos que as redes sociais gritam, elas te mostram para o mundo. Como utilizá-las a seu favor para o desenvolvimento da sua carreira. Primeiramente, partindo do pressuposto que você já escolheu, já definiu sua carreira, prestou vestibular, já iniciou o seu curso, por onde começar? Bom, a gente vai sempre começar pelas disciplinas, isso é algo que algumas universidades têm disciplinas eletivas, outras todas as disciplinas são obrigatórias, mas elas te deixam em contato direto com os seus professores, as pessoas que possivelmente podem te abrir portas para os estágios. Então, fazer um bom vínculo com seus professores, coordenador de curso, isso é muito viável para que você consiga estágios. Primeiramente, possivelmente a maioria dos primeiros estágios são não remunerados, só que com isso você aprende, você obtém experiência, porque a maioria dos cargos em grandes empresas exigem uma experiência prévia, coisa que a gente sabe que alguém que acabou de iniciar um curso não tem. E como as monitorias vão te ajudar nisso? Você criando esse vínculo com os seus professores, eles te possibilitam ser um monitor daquela disciplina. Um monitor nada mais é que uma pessoa ligada ao professor para tirar dúvidas de determinados assuntos com os alunos. Então você pode gastar um pouco do seu tempo estudando mais sobre determinado assunto para você ser o melhor da sua turma, o melhor da sua sala, para que você ajude os colegas da mesma área. Com isso também tem a formação de ligas. Ligas são grupo de alunos focados em determinados assuntos dentro do curso. Por exemplo, na minha época eu era da Liga de Perícia Criminal, dentro do curso de biomedicina. Por mais que eu não seguia essa área, nós tínhamos uma liga que nós trazíamos palestrantes para o restante da turma, nós fazíamos vínculos com outros profissionais da área para trazer um pouco desse conteúdo, dessa vivência para dentro da sala de aula. Além do que eu acabei de mencionar, alguns cursos podem facilitar o seu acesso a determinadas áreas. Você consegue ter mais conhecimento em determinada situação, em determinado ponto de vista da sua carreira, e você se torna um profissional um pouquinho mais habilitado em determinada circunstância. Então, eu brinco que os cursos, eles compõem o profissional, mas não adianta fazer curso de qualquer coisa só para ganhar um certificado, não. Você pode até, no primeiro, no segundo ano, num primeiro momento, você cursar diversas matérias, diversos cursos não tão específicos com a carreira que você gostaria de seguir, mas isso tem que se tornar um funil. De certa maneira, você tem que começar a delimitar qual que é a sua área de interesse. A partir do primeiro, segundo ano de faculdade, você já tem que fazer cursos mais focados na sua área e se tornar um especialista em determinado assunto. Bom, com isso, você tem a possibilidade de participar de determinadas palestras dentro da sua própria universidade, palestras que outras universidades e outros locais fornecem, aulas, cursos gratuitos. Você pode utilizar as suas redes sociais, porque a cada momento brotam oportunidades de diversos cursos. Então, eu lembro que na época que eu fiz a faculdade, eu cursei diversas disciplinas em outras universidades, até de outros cursos, ainda assim da área da saúde, mas cursos da área de enfermagem, fisioterapia, tudo para saber qual ramo eu gostaria de seguir. Então, você se empenhar e você estar relacionado com isso te possibilita conhecer novas pessoas, conhecer os professores que ministram, aquelas pessoas que já são autoridade em determinadas áreas, e com o seu aperfeiçoamento você pode ministrar essas mesmas aulas e palestras para os próprios professores. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito mais para frente.
Com isso, a iniciação científica te possibilita um mar de oportunidades. Você conhecerá pessoas que já estão na sua determinada área, mas em níveis acima de você, acima da sua carreira, como mestrandos, doutorandos, pós-docs, o seu próprio chefe, que é o seu principal investigator, que é um professor titular, provavelmente, em determinada cadeira. Com isso, você tem um leque, uma abertura de leques para conhecer pessoas na área de ciências, das mais variadas. Ok, com tudo isso você se formou. E agora? Então, durante a graduação você fez cursos, você participou de aulas, talvez você ministrou algumas palestras até no lugar dos seus professores, a pedido deles, você começou a se consolidar como um destaque na sua carreira. Parou por aí? Já acabou? Não. Você viu que aprendizado, na área da saúde, ele não para. A gente brinca que aquele que para de estudar sente que emburrece com o tempo. Por quê? Nós temos que criar inúmeras chances e com a sua carreira acadêmica você foi plantando a sementinha para os próximos passos que vêm agora. Quais são os desafios? Por exemplo, você entrou no mestrado, no doutorado, um dos seus primeiros desafios é você conseguir, além de cursar todas as disciplinas, você volta um pouquinho ao que foi o começo da sua graduação. Então, além de cursar as disciplinas, fazer o seu projeto de pesquisa, você tem que ser uma pessoa mais participativa. Um dos desafios, por exemplo, é conseguir fazer organização de eventos e angariar apoio financeiro para esses determinados eventos. Com isso, como é que você consegue? Você tem que criar a sua rede de contatos. Lembra lá atrás que eu falei sobre a possibilidade de congressos? Durante a sua universidade, durante a graduação, tem um mar de congressos em determinadas áreas, áreas do seu segmento, áreas não tão específicas. Vá em todos que você puder, converse com todas as pessoas que você puder, apresente o seu trabalho científico, por isso que eu falei da importância da iniciação científica lá atrás, durante a sua graduação. Converse com as pessoas, veja o que elas acham daquele determinado assunto que você está apresentando, se outras maneiras de apresentar, sempre tem alguém para te dar um toque positivo do que você pode falar, como você pode se comportar, que determinados experimentos ou outros enfoques você pode dar para a sua determinada pesquisa. Então você tem que ser uma pessoa participativa, seja em congressos, durante as palestras, ou até então nos trabalhos voluntários. O trabalho voluntário também te abre um grande leque que as pessoas te enxergam não só como um profissional, mas também como um humano, fora que ajudar as outras pessoas é maravilhoso. Como eu acabei de comentar, quem não é visto não é lembrado. Você tem que se posicionar numa situação de destaque. Você tem que começar a dar o destaque para a sua carreira para que outras pessoas possam te notar. Então você tem que se oferecer para ser o chefe encarregado de organização de eventos, de como angariar apoio financeiro. E como é que você consegue apoio financeiro para os seus determinados eventos na sua universidade, na sua pós-graduação? Redes sociais, ligando, você tem que ser uma pessoa ativa. Então, hoje, mais do que nunca, as redes sociais te possibilitam uma facilidade de acesso muito grande às pessoas que estão relacionadas ao marketing, marketing médico. Com isso, você pode conversar diretamente com a empresa e oferecer o que a empresa ganha com certa visibilidade no seu evento. Como é que vocês podem, os dois, ganharem coisas positivas e com isso você obter o apoio financeiro de determinada instituição. Você tem que se posicionar. Chegou a hora de você puxar frente, puxar as rédeas e mostrar quem é que está no comando. Com isso, você se mostra, você demonstra, tornando-se o melhor. Você não pode ser o melhor só na fala. A ideia aqui não é ser prepotente, é trabalho duro.
Então, você está em determinado projeto de pesquisa, você tem que ser o melhor, você tem que ser o que trabalha mais duro, arduamente, trabalha de segunda a sexta, se necessário, sábado, domingo, feriado. Pensa que você está numa construção de carreira, você está no momento que você tem que ser lembrado como o melhor, fulano é o melhor que faz determinado tipo de experimento. Ciclano é o melhor em obter apoio financeiro. Nossa, você já viu a aula daquela pessoa? Você tem que ser lembrado assim, dessa maneira. Então, invista seu tempo, seu dinheiro com cursos de formação. Se você é um pouco tímido e precisa de um certo curso de oratória, invista seu tempo e dinheiro. Treine para se tornar o melhor. Eu treinava todos os meus congressos, que eu mostrei anteriormente, até algumas fotinhas de congressos muito antigos. Olha que eu só tenho 30 e poucos anos, né? Não vou revelar a idade. Mas você tem que treinar. Eu treinava meus congressos, minhas palestras, minhas aulas com a minha mãe. Colocava minha mãe na frente, você é meu público, e treinava, falava. E ela falava assim: Nossa, não entendi tal coisa. Ou você falou muito rápido, do jeito que você está falando aqui, você está sendo muito específica. Você tem que lembrar que você tem que estudar o seu público, para quem que você está falando determinado assunto, para você atingi-los de uma maneira muito mais eficaz. Falando em se tornar o melhor, lembra quando eu falei que em toda oportunidade de participação de congressos, eventos nacionais e internacionais você deve ir? Então vá. Muitas dessas situações você consegue apoio financeiro com agências de fomento. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, mas tem a Fundação do Rio de Janeiro, tem em vários estados do país. Então, temos também o CNPq e CAPES, que são órgãos um pouco mais federais, então eles abrangem o país inteiro. Qual que são qual que é a principal ideia de você participar das premiações? Você será muito bem visto, você tem chance de apresentar o seu trabalho para um determinado público, e você concorre a um prêmio que muitas vezes é um certificado, outras vezes é o pagamento da própria viagem, do valor da inscrição do congresso, um valor em dinheiro. Então, todas as premiações possíveis e imagináveis que você puder concorrer, concorra. E algumas elas te selecionam anteriormente, então previamente você é pré-selecionado com alguns outros participantes, que serão seus concorrentes, entre aspas. E qual que é o meu conselho frente às premiações? Você tem que estudar para ser o melhor. Você tenho certeza que do seu assunto, da sua área, você já vai ser o melhor. Ninguém vai saber tão bem de determinado assunto, do seu projeto de dissertação, de tese, quanto você. Então, você já tem que colocar isso na cabeça que nenhuma banca, nenhum júri, nenhum público vai saber mais de determinado assunto do que você. Com isso na cabeça, você tem que se perguntar quais são os principais questionamentos, as principais dúvidas que possam surgir quando você apresenta determinado assunto. E como é que você descobre isso? Geralmente a gente fica tão ligado ao nosso projeto, ao que nós trabalhamos e sabemos tão bem, que para a gente tudo é fácil e ninguém teria nenhum tipo de dúvida. Isso é mentira. Então, o que você pode fazer? Apresente o seu trabalho para os seus colegas de trabalho, para os seus professores, para outros alunos de mestrado, doutorado, para a sua família. Apresente seu projeto para o seu pai, mãe, cachorro, papagaio, periquito, namorado, noivo, marido, mulher, porque eles vão, principalmente se eles não forem da área da saúde, eles vão te dar uma visão geral. Ok, eu como não sendo da área da saúde, vou ter esse questionamento. Você também tem que fazer o mesmo tipo de teste de aplicação para quem é da área da saúde. Ok, para quem é da área da saúde, que não seja da mesma área da saúde que você, quais são as dúvidas e questionamentos que essa pessoa tem?
E por último, uma pessoa que ou pode ser seu chefe, ou pode ser algum colega de trabalho que esteja estritamente ligado ao seu projeto, apresente o trabalho e pergunte para ele quais seriam as dúvidas que ele tem. E você pode também deixar uma pequena dica. Sempre que eu apresentava meu trabalho, concorrendo a uma premiação, eu deixava algumas lacunas de propósito, mas lacunas que eu sabia como responder ou que facilitavam muito a minha vida. Então, por exemplo, se eu sabia que determinada situação eu podia ter estudado, feito esse experimento, e por que eu não fiz determinado experimento X? Mas eu já deixava essa lacuna e eu já deixava a resposta preparada para essa lacuna. Lembra que você tem que mostrar que você é autoridade no assunto. Então, em nenhum momento eles podem te perguntar e você ficar, porque não sei, poxa, nós temos direito de não saber determinada resposta. Tanto é que se você não souber alguma coisa, se for uma pegadinha muito grande, você pede o contato da pessoa e fala que você, com todo prazer, vai responder depois, que você não tem muita certeza em determinado assunto, mas você vai procurar saber e responder para aquela pessoa em determinado e-mail, que você conversa com ela depois da palestra, depois da aula. Nunca deixe uma pessoa sem resposta. Isso vai mostrar o seu potencial e o quão apto e preparado você está para receber aquele tipo de premiação, para você mostrar quão autoridade você é em determinado assunto. Bom, já falei tudo sobre como se portar na graduação, determinada pós-graduação. No meu caso, eu fiz pós-graduação estrito e lato sensu, então eu entrei para a área acadêmica, que é o estrito sensu, fiz doutorado na área, fiz pós-doutorado na área, e eu também fiz MBA em marketing e vendas, justamente para ter um leque um pouco maior. Com isso vem aquele questionamento: o que você faz com tudo isso, para onde você vai? Eu sempre fui uma pessoa muito de querer viajar, de querer explorar o mundo. E mesmo se eu não fosse, você tem que perder o medo, você tem que se arriscar. E durante o meu doutorado, eu fiz uma parte do meu doutorado na Universidade de Barcelona, na Espanha. E eu adorei. E num primeiro momento eu falei, nossa, que bacana. Eles falam espanhol. E eu vou falar um pouquinho mais para frente que eu caí um pouco do cavalo. Não é assim, você partindo para o idioma mais fácil nem sempre é a sua melhor escolha. Mas só para vocês terem uma ideia, eu fiz parte do doutorado na Espanha, fui trabalhar nos Estados Unidos, fiz meu pós-doutorado lá, participei de congressos na Argentina, no Japão, na Suíça. Então, abra seu leque, explore. Se você puder em congressos, conferências, viagens, vá, explore as regiões onde você gostaria de trabalhar e onde você gostaria de ser visto, para então você poder se aprofundar de quais são as maneiras corretas de você chegar no seu objetivo. Poxa, eu quero trabalhar na Suíça. Primeira coisa que eu vou fazer é que grupos de pesquisa ou que grupos trabalham com o que eu quero trabalhar na Suíça. Então eu preciso descobrir meus potenciais alvos, as empresas, onde eu gostaria de trabalhar, saber qual idioma que se fala no local que eu gostaria de trabalhar, moeda, facilidades, ter facilidades com o visto, a empresa vai ter que bancar parte do meu visto. Então, são diversas as preocupações que você tem que se tornar mestre no assunto. Então, falando nisso, eu entro na seção idioma. Muitas pessoas falam assim, não, já que é para ter uma carreira internacional, eu vou para Portugal, porque lá fala português e eu vou ficar muito bem. Olha, Portugal é um país maravilhoso, e tem ótimos centros de pesquisa, ótimas empresas para se trabalhar, mas você escolher determinado local só pensando no idioma ou qual idioma vai ser mais fácil para você, isso é uma mega zona de conforto. Quem fica na zona de conforto não obtém sucesso, infelizmente.
Então foge da área de conforto. Se realmente o seu interesse é Portugal por um interesse específico, você quer trabalhar na empresa XYZ, você quer ter determinado cargo num país que fala português, não tem problema nenhum. Você pode ficar no Brasil também, isso não é demérito. Agora, você deixar de explorar, de ir para outros países por conta do idioma, isso eu não recomendo. Então, você pode explorar a Itália, a Alemanha, Uzbequistão, qualquer coisa que deixe você mais preparado, que um local de trabalho que seja a sua cara, independente do idioma. O idioma você aprende. Lembra que eu falei da importância das redes sociais? Falei algumas vezes durante essa apresentação. Com as redes sociais você consegue aprender qualquer idioma e a maioria deles você aprende de graça. Basta força de vontade, basta você ter um método de aprendizado. Isso, hoje em dia você tem aplicativos próprios que te ensinam outras línguas. Então, não ir para determinado país por conta do idioma, ó, é furada. E lembra que eu estava falando sobre uma história engraçada de Barcelona? Bom, eu fui para Barcelona e na minha cabeça pensei, bom, isso foi em 2012, já faz algum tempo. Nossa, eles falam espanhol, vai ser muito mais fácil de eu me comunicar do que com o inglês, que eu não tinha tanta segurança na época. E a primeira decepção foi que eles não falavam o castelhano, vamos falar assim, que é o nosso espanhol o mais conhecido. Eles falavam catalão. Catalão é uma mistura, lembra um pouco a mistura de português, espanhol e francês. Então eram palavras muito diferentes do espanhol. Mesmo eu tinha estudado espanhol, eu ficava ouvindo as pessoas falando e eu, poxa, como a Barcelona faz parte da Catalunha, a maioria das pessoas, pelo menos os mais de 40 anos para cima, eles só falavam catalão. Ainda que no laboratório que eu trabalhei, eles falavam um pouco do castelhano, o que também não foi nada fácil. Uma coisa as pessoas falam pero que sí, pero que no, tudo muito devagar. E outra coisa é uma novela, parece uma novela, né? Todo mundo falando rápido e eu ficava assim, super assustada e falava, gente, o que... Até eu começar a compreender o que aquelas pessoas estavam falando comigo, eu fiquei com muita dor de cabeça, mas eu não desisti. Depois de algumas semanas eu estava conseguindo falar bem o idioma, compreender bem. No final vira mais um desafio a ser transposto. E a mesma coisa com o inglês. Quando eu fui trabalhar nos Estados Unidos, eu já tinha uma vasta experiência em inglês, eu tinha participado de congressos, já tinha ganhado prêmios internacionais, eu já tinha estudado inglês anteriormente, só que quando eu fui para os Estados Unidos, que eu comecei a trabalhar em inglês, então era inglês 24 horas do meu dia e assuntos técnicos, não eram só assuntos de cotidiano, de onde está o banheiro, coisas mais triviais. Eu lembro de tomar 15 dias remédio contra dor de cabeça, porque seu cérebro tenta se adaptar de uma maneira tão diferente. No começo você tenta traduzir as coisas, mas você vê que com o tempo isso não funciona. Seu cérebro não pode ser um simples, uma tecla SAP. Você tem que, com o tempo, pensar em inglês. Você vai pensar em determinado idioma. Isso te facilita muito. Isso transforma a sua maneira de conversar, de conviver com as pessoas, de ficar melhor habituado ao seu ambiente de trabalho. Então foi um susto bem interessante e sair da zona de conforto te dá um ar tão gostoso no final do dia. Você fala assim, nossa, eu passei por determinado desafio e sobrevivi. Isso te dá ainda mais coragem para o próximo desafio, e para o próximo, e para o próximo. Então, sair da zona de conforto é libertador. Vocês têm que fazer isso. E com
juntando todas essas informações, o melhor conselho que eu posso te dar é destaque. Você lembra que eu falei que você tem que ser o melhor, você tem que se portar como o melhor, não no sentido de ser o mais arrogante, mas no sentido de ser o mais prestativo, ser o que trabalhe mais, o que se empenhe mais. Você tem que ser o melhor em todos os seus pontos. Primeiro, para você se sentir bem, você deitar com a cabeça no travesseiro no final do dia e falar: poxa, olha, eu dei o meu melhor, eu me empenhei, eu fiz tudo que tinha, tudo possível e imaginável para o meu desenvolvimento e aqui eu estou. Então, esse é o primeiro passo e para que outras pessoas te vejam como autoridade no assunto. Hoje em dia eu trabalho bastante com marketing médico, então toda a parte de... Eu me tornei autoridade no assunto, eu fui me especializando, fui fazendo cursos na minha área, trabalhei como... fiz doutorado, fiz pós-doutorado, fiz MBA em marketing e vendas. Eu consegui, com um grupo de pesquisas e com colaboração com grupos de pesquisas e rede de contatos, eu tenho uma patente, consegui publicar diversos artigos científicos na área. Então você vai construindo uma carreira notória no passar do tempo. E é o que eu falei, a ideia é você nunca parar, você não tem que chegar, se você chegar em algum momento na sua zona de conforto, num momento de estabilidade, tá errado, muda enquanto há tempo. Então, procura sempre alcançar uma posição de destaque, não importa em qual função você esteja. Hoje em dia, como eu falei, eu trabalho com marketing médico, vou até deixar as redes sociais para vocês seguirem, acompanhar o trabalho que eu publico diariamente, as coisas que eu faço, e para mostrar que eu procuro dar dicas sempre de que maneiras você... Ainda mais com um brasileiro. O brasileiro já tem um perfil um pouco mais... ele não é tão bem visto na maioria dos países. O brasileiro é visto como aquele festeiro, carnaval, mulher não, com pouca roupa. Então, nossa ideia, nós temos que nos destacar por nossos valores, e isso a gente tem, nós somos um povo que trabalha demais e a gente tem total capacidade de fazer isso da melhor maneira possível. Lembra que eu falei das plataformas digitais? Todos esses segmentos, em todos os momentos que vocês estiverem executando as tarefas, seja fazendo cursos, seja escrevendo um artigo científico, participando de congresso, use todas as suas plataformas digitais para te auxiliar. Então você procura aqueles pesquisadores que você quer entrar em contato, principalmente pelo LinkedIn. LinkedIn hoje é uma plataforma digital muito utilizada para desenvolvimento profissional. Diferente de Instagram, Facebook, Twitter, que você expõe as suas ideias, geralmente um pouco mais pessoais, o LinkedIn é uma plataforma totalmente profissional. Então você vai expor o seu currículo, você vai expor cursos, artigos científicos, premiações, congressos, trabalho voluntário, todas as coisas positivas para a sua carreira que você fez e desenvolveu ao longo dos anos. Já Instagram, Facebook, Twitter, essas plataformas, eu sugiro que elas podem ser plataformas pessoais, mas pero no útil. Então não deixe aquela plataforma ser muito pessoal, não entre em brigas políticas, em brigas de futebol, religião, qualquer assunto muito polêmico. Não é interessante você se envolver ativamente nas suas mídias sociais. Por quê? Hoje algumas empresas elas solicitam acesso às suas redes sociais, isso estando certo ou errado, a política de empresa para empresa, mas elas solicitam acesso ou elas verificam como você se porta como pessoa fora de determinada empresa. Já cansei de ver empresas que demitiram funcionários por posicionamentos frente à política, religião, racismo, algumas opiniões pessoais e conflitos que eles entraram em redes sociais, porque não corroboram, elas não são de acordo com a política da empresa.
Então tomem muito cuidado, as plataformas digitais são as nossas aliadas e elas devem sempre nos ajudar, mas fica de olho com o que você posta, com que tipo de conteúdo a sua imagem é agregada. Então fica uma dica muito valiosa. E com todo o acesso a mídias digitais, você procura todos os locais que você gostaria de fazer conexão. Poxa, quero trabalhar na Espanha, quero trabalhar em Portugal, quero trabalhar nos Estados Unidos. Você consegue acessar sites da universidade, do hospital, determinada empresa que você queira trabalhar, entrar em contato com a equipe de RH, diretamente com o pesquisador que quer te contratar, que possivelmente poderia te contratar, manda um e-mail, aí fica facilitado o uso do LinkedIn, você já adiciona a pessoa, então a pessoa já te vê com um perfil profissional, você já delicadamente, você lembra, quem não é visto não é lembrado, você tem que se mostrar, porque no momento que aquela pessoa pega o seu currículo, ela fala assim, poxa, eu lembro de fulano, eu acho que eu vi no LinkedIn, nossa, ele faz um trabalho voluntário super bacana. Poxa, então você tem que colocar na cabeça da pessoa que vai te encontrar, pouquinho a pouquinho, ou de que maneira você quer se destacar, você tem que ir se mostrando as suas habilidades, seus pontos positivos, de todas as maneiras que você consiga. E as plataformas digitais são uma ferramenta muito viável para isso. Com isso, eu queria agradecer vocês. A ideia aqui era só mais uma conversa mostrando que qualquer pessoa pode e deve e com certeza consegue ter uma carreira. Quando eu falo de sucesso e ter destaque na sua profissão, é mostrando que, poxa, eu estudei em escola pública, eu fiz faculdade sendo bolsista e hoje eu considero que eu tive uma carreira com alguns grandes pontos positivos e alguns tropeções, como todas as pessoas têm. E isso te faz um profissional melhor, isso te faz uma pessoa melhor. Tá, aqui eu vou deixar link para o meu currículo, LinkedIn. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu fui a idealizadora do Simple Science Blog, que é uma outra ferramenta para conversar sobre ciência de uma maneira mais descomplicada. Isso eu faço com amor, com paixão, que é uma maneira de você devolver à sociedade tudo que você aprendeu. E qualquer dúvida, tá aqui embaixo, é só mandar um e-mail, mandar um direct, que a gente se conversa por aí. Obrigada!